toma posse da vida eterna, segura a vida eterna, aquele que perseverar até ao fim será salvo. Irmãos, a vida cristã não é uma corrida de 100 metros. A vida cristã eu comparo a uma maratona, a uma caminhada longa. Numa corrida de 100 metros nós damos tudo naqueles primeiros 100 metros, mas numa maratona não é sábio a pessoa dar tudo nos primeiros 50 metros, porque a seguir está cansado. Numa maratona não é tão importante como se começa, mas de facto o mais importante é como se termina. Mais importante do que eu estou a fazer hoje é eu continuar a seguir e a servir ao Senhor Jesus. E talvez nós possamos olhar para o apóstolo Paulo, que foi ele que falou estas palavras, sempre: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Foi ele que disse: olha, segura essa vida eterna. E podíamos dizer assim de Paulo: o que é que te ajudou a ultrapassar lutas? O que é que te ajudou a vencer as tentações? O que é que te ajudou a manter-te a pé até hoje e poderes ter dito: cheguei ao final confiando a Deus, servindo a Deus e dedicado a Deus? E algumas pessoas poderiam dizer: isso era o poder de Deus estava sobre ele. É porque se nós olharmos para a igreja primitiva, cheia do Espírito Santo sobre eles, eles eram tremendamente usados por Deus. Paulo está a dizer assim: olha, quando eu falava, não tem a ver com sabedoria humana, era o poder de Deus sobre mim. Por isso gente era curada, por isso gente era liberta, por isso a obra de Deus foi feita. Então a unção de Deus é algo que as pessoas buscam, desejam. E muitos acreditam que se tiverem a unção de Deus, serão capazes de cumprir o plano de Deus para as suas vidas. Que a unção de Deus é importante. E ela vem sobre nós para que Deus nos possa usar para abençoar os outros. Eu acredito que é importante acrescentar à unção de Deus o caráter de Cristo em nós. Força espiritual interior. Se nós olharmos para Jesus, a unção de Deus vinha sobre ele para curar, para expulsar os demónios, para libertar os oprimidos. Mas quando ele estava, por exemplo, no deserto, e quando o diabo lhe apareceu e lhe fez uma proposta, como é que ele venceu essa tentação? O seu amor pela palavra de Deus, por Deus, foi mais forte do que a fome, que era legítima. E como é que ele conseguiu dizer não? Com força espiritual interior. Quando, por exemplo, diz lá em 1 Pedro que quando ele era injuriado, não injuriava. E a grande pergunta é esta, irmãos: o que é que nós vamos fazer na hora da tentação? Como é que vamos agir na hora da ofensa? Como é que nós vamos viver esses tempos? Não deixando que esses tempos destruam a nossa vida. Mas apesar desse problema, apesar desse fracasso, apesar dessa adversidade, apesar dessa ofensa, continuar a seguir e a servir a Deus com determinação. O Davi, quando o filho de Betseba estava quase a morrer, ele jejuou, ele orou, ele não queria falar com ninguém. A menina morreu e diz que ele levantou-se, foi-se lavar. Diz que ele foi comer e entrou na casa de Deus e adorou ao Senhor. Ou seja, há mais vida para além da tragédia. Juízes capítulo 16 fala de um homem chamado Sansão. Sansão era um homem maravilhosamente ungido por Deus. Nenhum exército pode alguma coisa contra aquele homem. Ele tinha feito um voto. Ele não podia cortar o cabelo. Ele não podia beber bebida forte. Era os votos de alguém que estava dedicado a Deus. Um dia conheceu uma tal Dalila. Mas tinha um alvo de descobrir qual será o segredo deste homem. E ele deitou-se com aquela mulher e o exército inimigo cortou-lhe o cabelo e ele foi aprisionado e nunca mais teve aquela força. Então José é um jovem normalíssimo que tem uma família que o rejeitou. Ele acredita que os irmãos não gostam dele porque o rejeitaram, mas o pai também, porque nunca o foi procurar. Foi comprado por um homem chamado Potifar. É um simples empregado, é fiel. Potifar e coloca sobre toda a sua casa. Nos dias de hoje, não há assim grande coisa a dizer deste homem. Apenas um sonhador. Dia após dia, este homem era assediado. Deita-te comigo. E ele dizia não. O que é que faz com que este homem consiga dizer que não? Por causa desta atitude, ele foi preso. Mas nós sabemos o final da história. E ele é colocado no número 2 do Egito. Havia uma força interior naquele caráter que ele tinha a capacidade de dizer não. Coisa que Sansão não teve. A falta de caráter pode impedir o plano de Deus para a tua vida. A falta de caráter pode destruir completamente o teu futuro. É importante
O caráter de Cristo é formado em nós. Para termos essa força espiritual interior para, em muitas dessas circunstâncias, podermos dizer não e continuar em frente, servindo e seguindo ao Senhor Jesus Cristo. O caráter de Cristo em nós não é um presente. Nós temos que trabalhar nele. Requer esforço, requer dedicação, requer oração, requer meditação na palavra de Deus. Renovar a nossa mente com a palavra de Deus. Ouvimos a palavra de Deus, em casa meditamos, lemos, e quando saímos, vamos para o trabalho, no nosso dia a dia, acontece uma circunstância e eu está fresquinho aquilo que Deus diz acerca deste assunto. Quando ele diz medita, meditar é extrair. Eu meditei de manhã e durante o dia vem aquele pensamento, trazer de novo cá acima aquilo que eu li de manhã e ficar ali a remoer naquilo, a pensar naquilo, a mastigar aquilo, para que os nutrientes todos da palavra de Deus possam alimentar o meu coração, alimentar o meu espírito, que eu na hora da tentação possa dizer não. Então, quando encorajamos a meditar na palavra de Deus, não é para sabermos a Bíblia. O saber tem um propósito. O conhecer tem um propósito. Aplicar. Deus está a dizer assim, o caminho que eu tenho para ti, o caminho que eu tracei para ti, é bem melhor. Há coisas que parecem boas, aparentemente, apenas são armadilhas para destruir a tua vida e para roubar o melhor que Deus tem para a tua vida. Uma vida de oração forte e constante. Nós nos rendermos a Deus. Às vezes podemos andar tão ocupados, tão atarefados com as coisas de Deus, e esquecemos do principal. E é fácil nós passarmos uma semana sem orar. É fácil nós passarmos uma semana sem nos rendermos a Deus. A diferença entre isto e quando nós dedicamos aquele tempo de derramar a nossa vida na presença de Deus. Tome isso como uma prioridade. Se Deus não abrir o caminho, se Deus não nos der graça, se Deus não nos der sabedoria, se Deus não nos der força, aquela força e entusiasmo humano, mais cedo ou mais tarde ela vai terminar. Nós precisamos mesmo é da força de Deus nas nossas vidas. Na hora de Jesus, no deserto, em frente àquelas pedras, eram só os dois. Há horas na nossa vida, somos só os dois. Entre ti e Deus. É importante vir à casa de Deus, claro que sim. Mas não menos importante, sentarmos aos pés de Deus, diariamente, e meditarmos na palavra de Deus, e orarmos. Ali expomos o nosso coração, ali choramos, ali expomos as nossas fraquezas. Tome uma posição em que certas coisas em que tu acreditas, que certos princípios que tu vives, não importa o que os outros pensam, o que os outros dizem, o que os outros fazem, tu não vais abdicar deles. Porque às vezes as pessoas são muito facilmente influenciáveis. Há certos princípios que devem ser pilares, que vieram da nossa infância, se calhar vieram dos nossos pais, mas que são pilares da nossa vida. Que não importa que eu conheça, não importa em que ambiente eu viva, não importa se os outros fazem ou não, são princípios que eu não vou abdicar deles. Vamos construir o caráter de Cristo em nós? Porque Ele não cai do céu. Tu tens de trabalhar nele.